Bom dia. Meninos, a gente vai agora encerrar o capítulo sobre reforma protestante contra a reforma. Nós temos para estudar agora o calvinismo e anglicanismo, que foram duas vertentes protestantes que surgiram, né? A gente viu na aula passada o luteranismo. E agora nós vamos ver calvinismo e anglicanismo. E depois nós vamos ver contra a reforma para finalizar de fato este capítulo. João Calvino foi um francês que, inspirado nas ideias de Martinho Lutero, do luteranismo, ele inicia um movimento protestante que vai ter por nome calvinismo, porque é decorrente do seu nome, João Calvino, certo? Então, assim, qual é a diferença, na verdade, do luteranismo, já que ele nasceu do luteranismo, se inspirou em ideias do Martinho Lutero? A diferença principal entre outras coisas, mas principalmente é a questão da predestinação. João Calvino, assim como alguns teólogos do passado, bem do início da Idade Média, ele acreditava na predestinação da alma. O que significa isso? E atentem bem, toda vez que vocês ouvirem falar em calvinismo, vocês vão lembrar que a grande marca dessa nova vertente religiosa é a predestinação. Predestinação significa que o homem já nasce destinado à salvação ou à condenação, independente do que ele faça, né? Tanto que ele, assim como Martinho Lutero, ele acreditava que as boas obras não importavam, na verdade, né? E sim a fé. E para João Calvino, as pessoas já nasciam predestinadas, escolhidas já por Deus, um destino traçado. Ou ela seria salva ou seria condenada. Isso vai caracterizar essa religião calvinista, né? Então, assim, inicia-se esse movimento timidamente ainda na Europa e ele ganha espaço, principalmente entre os burgueses, porque o João Calvino ele valorizava muito a questão do trabalho. Enquanto que a Igreja Católica, por exemplo, tinha em seus sermões, em sua pregação, a valorização, por exemplo, da questão da humildade, não é? De se frisar o que dizia na Bíblia sobre os humildes, sobre os pobres, etc. João Calvino não, ele ia para outro lado. Ele acreditava que se alguém se sobressaiu economicamente, é porque essa pessoa... Isso já era um indício de predestinação. Essa pessoa, na verdade, já muito provavelmente seria uma alma que ganharia a salvação após a morte. Já era um predestinado. Então ele acreditava nesse sucesso econômico, né? Ele ia para outro lado na hora da questão da comunicação em relação à conduta religiosa e mais à conduta social, né? Do crescimento social. Então, principal base, na verdade, do calvinismo, de fato, é o que a gente chama de predestinação. É o que ele acreditava. E de uma forma muito aprofundada, eu trouxe para vocês o conceito de predestinação. O que significa essa predestinação de fato, né? A ideia de que a pessoa, quando nasce, já tem o seu destino definido, né? Por uma concepção puramente religiosa, né? Então, se é uma pessoa que nasceu por vontade de Deus, então a esta alma lhe caberia ou a salvação ou a condenação, mas isso seria determinado desde o seu nascimento, independente do que essa pessoa possa fazer depois. Mas, como eu já disse, para João Calvino, um dos indícios de que essa pessoa, por exemplo, pudesse ser predestinada à salvação, seriam os sucessos que ela tem na sociedade, né? Por exemplo, crescimento econômico poderia ser, se a pessoa trabalhou, conquistou o que tinha pelo seu trabalho, com dignidade. Para João Calvino, isso seria sim um indício da predestinação à salvação. E o calvinismo ele ganha espaço na sociedade, principalmente entre os burgueses, essa classe que estava emergindo socialmente e que estava ganhando espaço na sociedade através do enriquecimento pelo comércio, né? Principalmente os burgueses, porque essas ideias religiosas elas vão atender a esse grupo social. João Calvino ele falava que o enriquecimento pelo trabalho digno, na verdade, era bênção de Deus.
não se condenava, não se falava mal, por exemplo, desse enriquecimento. O que eu disse para vocês, que era um pouco diferente dos sermões da Igreja Católica na época, porque se batia muito na tecla daquelas citações bíblicas em que se falava de humildade, de pobreza. João Calvino não, João Calvino acreditava piamente que o enriquecimento era também bênção de Deus. E aí os burgueses se sentiram recepcionados, se sentiram muito à vontade nessas ideias religiosas, então ele acaba ganhando um espaço muito grande na Europa e alguns países vão aderir de fato ao calvinismo. Então a gente tem aí na Escócia eles vão ser chamados de presbiterianos, na Inglaterra de puritanos, na França de huguenotes. Então essas ideias calvinistas elas se espalham porque principalmente atendem a essa camada da população. Na Inglaterra, por exemplo, isso tanto se espalha como vai ser questão de brigas religiosas, né? Ora um rei inglês ele é puritano, ora um rei inglês ele é católico. Então, assim, a sociedade inglesa ela vai viver esse embate religioso, porque naquela época existia o absolutismo monárquico, o rei era que determinava tudo, inclusive a opção religiosa. Então, vai haver muitas dessas vão haver questões religiosas na política inglesa, principalmente decorrente do calvinismo. E nós vamos estudar também o anglicanismo, que surge ainda no século XVI, que é diferente da motivação religiosa do calvinismo. Na verdade, o anglicanismo ele nasce de uma forma completamente diferente, até interessante, porque nasce também do rompimento com a Igreja Católica, mas o motivo que leva a isso é algo muito excêntrico, que a gente vai ver isso de pertinho aqui. E também, assim, o anglicanismo ele é mais parecido com o catolicismo. Ele tem toda uma base católica e vai se diferenciar em poucas coisas. Então, ele surge na Inglaterra por um rei inglês chamado Henrique VIII. Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e surge dali, desse rompimento, uma nova religião que ele cria, chamada de anglicanismo, que tem uma base muito parecida com a base religiosa católica, com algumas divergências, mas que o que é importante para a gente no momento é entender o porquê desse rompimento, como é que acontece isso, por que ele rompe com o Papa e decide criar uma nova religião e, sobretudo, se intitular o chefe dessa nova religião. Então, vamos entender agora o que levou Henrique VIII a romper com o Papa. Henrique VIII queria um herdeiro, menino, para que assumisse o trono da Inglaterra, como todo rei naquela época queria um menino. E Catarina de Aragão, a sua esposa, que veio da Espanha, ela teve uma menina. Aliás, ela passou por sucessivas gravidez, mas nunca essa gravidez ela sempre abortava, a criança morria horas ou semanas depois, enfim. Maria, a filha dos dois, foi a herdeira, seria a herdeira do trono. Mas ele queria um menino e ele tinha uma amante na época chamada Ana Bolena. Então, assim, desgostoso com o seu casamento, né? Que não tinha tido esse herdeiro. Sua esposa já não engravidaria mais, não é? E aí ele decide separar de Catarina de Aragão, a rainha, e se casar com Ana Bolena e tornar Ana Bolena a rainha da Inglaterra. E a Igreja Católica se recusa a romper esse casamento, não a romper, mas a cancelar esse casamento, porque ainda hoje, como princípio católico, não se casa duas vezes na Igreja Católica, existe um único sacramento matrimonial, mas por trás disso também havia uma questão política. A Igreja Católica ela estava, no momento, entre dois reis poderosos da Inglaterra, né? Ou ela atendia ao apelo do rei Henrique VIII, que queria anular seu casamento na igreja para poder se casar novamente, ou ela seria contra, ou ela atendia o rei da Espanha, que era o pai de Catarina de Aragão. Então, assim, ela decide bater de frente com Henrique VIII, diz não a essa anulação, e Henrique VIII rompe com a Igreja Católica a partir de então e funda o anglicanismo. Foi um movimento religioso tipicamente inglês e que ficou ali na Inglaterra. Houve um pouco de expansão, mas territorialmente ele fica na Inglaterra. O domínio dessa religião
é um domínio inglês, certo? Então, assim, os princípios são muito baseados nos princípios católicos, né? Mas nós temos aí a fé como o fator principal de salvação, assim como os calvinistas e assim como os luteranistas que acreditavam. Ele mantém aí o batismo e a Eucaristia, né, na religião que ele cria, e o culto, a celebração em si é muito parecido com a celebração católica. E como eu disse para vocês antes, assim como na Igreja Católica o chefe, a autoridade maior era o Papa, ele se intitula o líder da religião anglicana. Então, no anglicanismo, o Papa do anglicanismo, na verdade, é o rei Henrique VIII. Aqui tem uma fichinha bem resumida, mas bem completa de todas as questões do surgimento do anglicanismo, né? Então, onde surge, por que surge, quem cria o rei Henrique VIII, que é o chefe da religião anglicana. Então, assim, é um resumo muito prático para vocês, né? Enfim, depois que ele cria, que ele se auto-intitula chefe da igreja anglicana, tem um processo de conversão dos ingleses, porque afinal de contas era uma religião completamente nova e a Inglaterra tinha como religião oficial até então o catolicismo. Então, assim, ele enfrenta algumas dificuldades, porque ele era o rei absolutista, na verdade, talvez o primeiro rei absolutista da Inglaterra, e se impõe essa nova religião aos ingleses, e que é difícil. A princípio é muito difícil, depois os ingleses se convertem no anglicanismo. A gente vai ver que a Catarina não, a rainha Elizabeth I, que é a filha de Henrique VIII, consolida o anglicanismo na Inglaterra, mas até então existe essa dificuldade, porque os ingleses eram católicos e religião é algo muito entranhado, enraizado, porque é cultural das pessoas. Então era muito difícil as pessoas se acostumarem com essa nova religião. O rompimento com a Igreja Católica ele se dá de forma um pouco brusca, porque além de romper com o Papa, de brigar com todo o clero, ele confisca as terras da Igreja Católica. Então tem essa questão econômica também. Ele confisca as terras da Igreja Católica. Quando eu digo confisca as terras lá da Inglaterra, né? Todos os domínios ali da Inglaterra, em que essa igreja possuía territórios, ele confisca essas terras, porque afinal de contas ele podia, ele era o rei da Inglaterra, e ele doa essas terras para nobres. Então, assim, existe uma jogada política muito interessante, não é? Do seu inimigo ele pune, vai confiscar essas terras, porque a Igreja Católica possuía muitas terras, e vai agradar a nobreza, porque ele também precisava do apoio dos nobres. Afinal de contas, ele estava aí iniciando uma grande transformação inglesa e perdendo a popularidade, porque ao mesmo tempo em que ele estava impondo a sua religião para os ingleses, o que era difícil os ingleses aceitarem uma nova religião tão facilmente, ainda existia a questão da rainha. Os ingleses estavam acostumados com a rainha e aí tinham que se acostumar com a nova rainha. Então, para fazer um jogo político, ele beneficia a nobreza doando essas terras que antes eram da Igreja Católica. Pois bem, Henrique VIII, ele difunde essa nova religião na Inglaterra, o anglicanismo, em que ele se auto-intitula chefe dessa igreja, e ele faz isso de forma até radical, porque para isso ele precisa bater de frente com a Igreja Católica, impor a nova religião para os ingleses, e um processo gradativo, que a princípio ele não entende. Faz aliança com os nobres, beneficia os nobres com as propriedades que ele confiscou da Igreja Católica, mas a longo prazo o anglicanismo ele vai se firmar na Inglaterra com a filha, quando assume o reinado na Inglaterra, Elizabeth I, em 1558, que ela elabora uma lei em que torna oficial a religião anglicana sem tanta imposição. Então, ela, na verdade, vai firmar essa nova religião na Inglaterra. E, por fim, eu vou falar um pouquinho do rei Henrique VIII para que vocês entendam, não é? Ele inicia o absolutismo na Inglaterra. Uma curiosidade histórica, ele se casa 6 vezes, então é o rei na história que mais se casa, é Henrique VIII, né? Com a primeira esposa, como eu disse para vocês, ele rompe com essa esposa, cancela o seu casamento, porque ela tinha, na verdade,
tido apenas uma menina e ele queria um herdeiro. Então ele se casa com Catarina de Aragão, depois se casa com Ana Bolena, depois ele se casa com mais 4 esposas e ele manda decapitar 2 dessas 6 esposas, porque elas são acusadas de adultério, e adultério, traição contra o rei, tinha como punição máxima a morte. E rei absolutista fazia o que queria. Na verdade, os 3 poderes aí que a gente conhece em um país civilizado, o judiciário, o executivo, o legislativo, não existia em uma sociedade absolutista. Então, ele concentrava em si todos os poderes para se governar, tá certo? Então, finalizando aí com a religião do anglicanismo, criada por Henrique VIII na Inglaterra.